Quer saber como criar qualquer tipo de achura aqui dentro do Revit para criar paginações como espinha de peixe e amarração? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar uma maneira rápida e fácil de criar achuras aqui dentro do Revit. A gente recebe bastante essa pergunta por aqui, como que eu faço para criar exatamente a paginação daquele revestimento que eu vou usar, do tamanho exato? Porque às vezes é difícil a gente conseguir encontrar na internet essa achura pronta exatamente do tamanho que a gente quer. Então aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz para criar do zero esse padrão de preenchimento, mais conhecido, é claro, como achura. Então eu tô com esse projeto aqui aberto e como vocês podem ver aqui a paginação que eu tô usando, essa paginação mais alinhada. Só que digamos que eu quero fazer uma paginação diferente dessa. Eu quero fazer uma paginação igual a essa imagem aqui, que a gente tem a amarração, ou então às vezes o pessoal chama de tijolinho também. Então como que eu faço isso aqui? Para isso, a gente vai precisar então criar esse padrão de preenchimento e aplicar nesse material que está aplicado nessa parede, tá? Então vamos lá. Para fazer isso, a gente vai usar um plugin. E por aqui a gente não é muito fã dos plugins, mas dessa vez realmente a gente deu o braço a torcer, porque esse plugin específico para criar achura é muito bom mesmo, tá? Então para isso eu vou vir aqui numa planta. E basicamente o que a gente precisa fazer é desenhar com linhas mesmo, como vai ser essa achura, e esse plugin ele pega essas linhas e diz que aquilo vai se tornar a partir de agora uma achura e vai adicionar ali junto com as outras achuras, com os outros padrões de preenchimento. Então o que eu vou fazer agora vai ser desenhar algumas linhas com as linhas de detalhe. Essas linhas de detalhe ficam aqui na aba Anotar e linha de detalhe, ou então DL no teclado. O revestimento que a gente está usando aqui é aquele da foto e ele tem então um tamanho de 7 por 24. Então eu vou desenhar aqui uma peça e vou replicar elas algumas vezes, né, da maneira que eu quero que ela fique paginada essa peça, e depois a gente vai criar essa achura. E antes de eu começar de fato a desenhar essas linhas, notem que aqui na aba Modificar a gente tem aqui o estilo da linha, depois a gente já deu o comando DL. E o que eu vou usar vai ser então as linhas finas, tá? Então é só clicar aqui e a gente vai usar então linhas finas. Vou dar um clique, vou colocar então a dimensão, nesse caso é 24, Enter, e eu tô trabalhando aqui em centímetros. Vou colocar aqui para baixo, 7, Enter, e agora é só a gente fechar aqui esse primeiro revestimento. Beleza, feito isso, o que a gente precisa fazer agora é criar essa paginação, tá? Então vou dar ESC 2 vezes e vou então copiar essas linhas aqui. Então vou selecionar essa linha, vou dar Ctrl, vou dar CO, vou pegar aqui nesse pontinho e vou trazer exatamente aqui para o centro, tá? Para criar esta paginação aqui. Beleza. Com isso, então, vou copiar, né? Vou criar mais uma pecinha aqui. E eu tô copiando só essas linhas aqui na vertical, porque eu não quero, se eu pegasse, né, toda essa peça aqui, essa linha ia acabar ficando, então, sobreposta uma na outra, tá? Então, por isso que eu não fiz isso. Então, agora eu vou selecionar essa peça aqui. E vou dar um mirror, né, para ela ficar aqui do outro lado. Então, vou dar MM no teclado. Vou clicar aqui nessa linha. E já deu um mirror. Beleza. Agora eu vou dar um trim, que é quando a gente quer fechar os cantos, então vou dar TR no teclado, vou clicar nessa linha aqui, e nessa linha aqui, e aqui a mesma coisa, nessa linha e nessa linha. Beleza. Agora eu vou fechar mais uma linha aqui, então vou dar DL mais uma vez, clico nesse ponto, maravilha. E vou dar ESC 2 vezes. Agora, para criar achura, eu vou copiar mais uma vez esse padrão aqui para baixo, tá? E por que eu não tô colocando uma linha aqui do lado? Porque se eu colocasse essa linha aqui, o que ia acontecer? Vou até dar um trim aqui só para mostrar para vocês. Ia ficar a pecinha desse tamanho, e quando ela repetisse, né, porque isso aqui é só uma amostragem, que vai se repetir esse padrão várias vezes para criar achura e aplicar em qualquer lugar. Então eu preciso deixar essa parte assim, aberta, que, agora vou dar uns Ctrl Zs aqui, juntando essa parte vazia com essa parte vazia aqui, vai criar então uma peça total.
tá? Então, por isso que eu deixei assim. Beleza, agora eu vou copiar essa Ashura aqui para baixo. Então, eu vou selecionar tudo aqui, menos só essa última linha aqui de cima, tá? Então, eu selecionei todo mundo aqui com uma caixa de seleção. Vou dar CO, comando de copiar. Vou clicar aqui num ponto e vou clicar aqui no outro ponto. E vou dar um ESC. Agora é só a gente fechar essa linha aqui e a gente já criou então essa amostragem, tá? Então, vou fazer isso com o trim. Vou dar TR, clico nessa linha e nessa linha. E aqui mesma coisa, nessa linha e nessa linha. E vou dar ESC 2 vezes. Essa amostra que a gente vai criar vai ser sempre num retângulo, tá? Então, nesse caso, vai ser esse retângulo aqui. Uma opção para ficar, às vezes, mais fácil na hora de criar essa Ashura é realmente criar esse retângulo, pode ser com outro tipo de linha, e eu não vou selecionar inicialmente essa linha, tá? Ela vai ser só uma base. Nesse meu caso aqui, eu não vou criar essa linha extra, tá? Então, vou agora selecionar todas essas linhas aqui. E o plugin que a gente vai usar para criar automaticamente essa Ashura é esse daqui, ó, PRevit, tá? Então, vou clicar aqui e depois que eu selecionei todas as linhas que vão fazer parte da Ashura, eu vou vir aqui em Make Pattern. Então, vou clicar aqui. E agora vai abrir essa janela. Agora aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser então inserir o nome dessa Ashura, que vai aparecer depois lá na lista dos padrões de preenchimento do Revit. Quando eu falo aqui padrão de preenchimento do Revit, é porque aqui no programa ele chama as Ashuras de padrão de preenchimento, tá? Então aqui eu vou colocar 7 por 24, que vai ser a dimensão dessa nossa Ashura, e eu vou colocar a amarração, que é o tipo, né, que a gente tá criando aqui da paginação. Depois, aqui embaixo, a gente vai ter essa outra opção em que a gente vai escolher qual é o tipo desse padrão de preenchimento. Se vai ser um padrão, nesse caso aqui, de desenho ou então de modelo. Qual que é a diferença? Um padrão de desenho, ele não tem uma escala real, é só realmente uma representação ali do desenho, que é o que a gente usa, por exemplo, para representar o concreto, que tem aqueles triângulos, aqueles pontinhos. Então, isso seria um padrão de desenho. Aqui, nesse caso, a gente vai manter essa opção, que é um padrão de modelo, que é quando exatamente aquela dimensão, até porque vai ser o tamanho do revestimento. E, se a gente deixar como modelo, a gente consegue, inclusive, alinhar esse padrão de preenchimento depois para fazer a paginação depois que ela tiver aplicado ali o revestimento, então na parede ou então num piso. Então, eu vou deixar aqui como modelo. Depois, a gente vai ter aqui duas opções. Para exportar ou então para criar. Qual é a diferença? Exportando, eu vou criar um arquivo e esse arquivo eu posso salvar aqui no meu computador e até enviar para alguém que consegue carregar em qualquer Revit depois esse padrão, essa Ashura que a gente está criando. Aqui eu vou criar para esse meu projeto, ele já vai direto lá para o nosso, então, para a lista ali dos padrões de preenchimento. Nesse caso, eu vou colocar para criar. Depois que eu clicar nesse botão aqui, eu vou ter então que selecionar os pontinhos desse retângulo, que é aquela amostra que a gente acabou de criar, tá? Então eu tenho aqui o retângulo, pego essa pontinha e essa pontinha. Então por isso, ó, eu vou clicar nesse ponto aqui. E aqui, como eu não desenhei, né, esse retângulo só para representar onde que tá essa Ashura, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, que ele vai me dar as extensões, tá? Então eu vou vir aqui e vou clicar. E feito isso, beleza, acabou de criar então esse padrão de preenchimento. Vou dar um OK. E agora, inclusive, eu posso até deletar isso daqui, tá? Que a gente realmente só usa essas linhas para criar esse padrão de preenchimento. Depois a gente pode vir aqui, dar DE, deletar. Beleza, voltar ali pro 3D. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar e vou modificar esse material aqui, tá? Eu não vou criar um novo material e aplicar esse padrão que a gente criou. Eu vou modificar esse que já está aqui existente. Então, para isso, eu vou vir aqui em Gerenciar e Materiais. E aqui a gente já criou um atalho de teclado para acessar os materiais, mas não vem configurado no Revit, tá? Então, é só clicar aqui. No nosso caso, a gente pode dar também MT no teclado. E vai abrir agora o navegador de materiais. Aqui, inclusive, até já está selecionado esse material que a gente vai usar.
esse daqui, Liverpool 7x24. Aqui, falando um pouquinho do navegador de materiais, a gente tem essa lista, né, com todos os materiais. E quando eu seleciono o material, que esse aqui está selecionado, todas essas abas aqui são referentes a esse material. E essa parte que coloca paginação é a parte gráfica. Então fica nessa aba aqui, que é dos gráficos, tá? Aqui dentro da aba dos gráficos, a gente vai ter essa parte do sombreamento, que é a cor de fundo que vai ter o material. E depois a gente tem aqui padrão de superfície e padrão de corte. Padrão de superfície é como a gente visualiza esse material quando ele está em vista. Então, eu estou num 3D, eu consigo visualizar aquele material em vista ou então numa elevação. E padrão de corte é como a gente visualiza esse material quando ele está sendo cortado, tá? E isso aqui é assim no Revit, porque como a gente trabalha com um modelo único, a gente precisa ter essas diferentes configurações no material dependendo de como ele vai se comportar, então, se ele está em corte ou em vista, certo? Senão ficaria bem estranho, digamos assim, se eu estivesse cortando esse revestimento e aparecesse exatamente essa mesma achura no corte, né? Então a gente precisa ter essas duas opções. Beleza, para a gente ajustar agora a achura que estava antes e colocar a nova, é só a gente vir aqui, onde a gente tem então esse padrão, que é o padrão alinhado, né? Com a paginação alinhada. Eu clico aqui e vai abrir agora essa nova janela. Aqui estão todos os padrões de preenchimento que a gente tem aqui carregados nesse nosso modelo. E notem que aqui em cima vai ter essa opção aqui, ó, de desenho ou modelo. Lembra que a gente configurou antes para ser um padrão de modelo? Então vai estar aqui nessa lista de modelo, tá? Então aqui, ó, logo abaixo, a gente tem 7x24 amarração. É só eu clicar aqui, dar um OK para selecionar. E a partir de agora eu vou dar um OK e feito isso, pronto. Já aplicou agora o novo tipo de paginação que a gente acabou de criar, a achura. E inclusive, né, a gente consegue paginar agora no sentido de ajustar onde começa essa paginação através do comando alinhar. Então eu posso dar AL no teclado. E aqui no Revit a gente sempre vai selecionar primeiro o alvo e depois o que vai até o alvo. Nesse caso, digamos que eu quero paginar com base nessa parede aqui do lado. Então eu vou clicar no alvo, que é a face da parede, e depois vou selecionar uma dessas linhas aqui dessa achura desse material. E feito, já paginou. Eu consigo fazer isso tanto aqui no 3D quanto também em uma elevação, tá? Então agora é só dar um ESC e feito. Tá, só que se agora eu quiser fazer uma paginação com diferentes cores, então eu quero colocar um revestimento branco, outro cinza, outra cor, como que eu faço isso? Dá para fazer isso no Revit? Sim, dá para fazer isso no Revit, mas a gente vai usar daí outra estratégia para isso. A gente já mostrou como fazer isso em outro vídeo aqui do canal, que a gente vai deixar no final desse vídeo aqui para vocês conseguirem visualizar também. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que a partir de agora vocês se sintam livres para criar qualquer tipo de paginação com qualquer tipo de revestimento. Qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários e a gente também aceita sugestões de novos vídeos. Vou ficando por aqui, até mais!